Bom dia, Day Trader. Eu sou Adriano Silva e esse é mais um Morning Call direto ao ponto, onde o objetivo aqui é trazer as principais notícias e informações que impactam o mercado financeiro para que você faça um Day Trade de qualidade e termine o dia com lucro no bolso. Hoje é dia 24 de novembro de 2023, uma sexta-feira, e toda sexta-feira é Sexta-feira Trader. Então a gente toma cuidado, principalmente depois do meio-dia, que a gente tem um mercado um pouco mais enjoado, um pouco mais complicado. Mesmo sendo o retorno de feriado americano, podendo ter injeção de liquidez e movimento no mercado, a gente vai com cautela por ser sexta-feira. E agora vamos direto para as notícias e entender o que está acontecendo no mundo afora, começar falando pela América Latina em foco. A gente tem muito dinheiro estrangeiro entrando nessa região, principalmente aqui no Brasil. A gente já vai falar especificamente do Brasil. Mas pensando na América Latina, matérias dizem que aqui na região da América Latina é uma região um pouco mais segura para se literalmente investir o dinheiro em mercados emergentes. Porque se a gente vai para outras regiões de mercados emergentes, no momento a gente está vendo problemas e conflitos acontecendo. Se a gente for para o leste europeu, a gente tem uma guerra acontecendo entre Ucrânia e Rússia. Se a gente for cair lá para a região do Oriente Médio, tem mais problema acontecendo entre Israel e Hamas, podendo se alastrar naquela região, aquela guerra que está acontecendo nesse momento. Se a gente vai para a região africana, também a gente tem um problema de conflitos de facções naquela região. Então aqui na América Latina torna-se, por ser um local onde a gente está literalmente nesse momento isento de guerras, a gente torna-se um local mais seguro para se investir em mercado emergente, tá? Para além disso, a gente tem aquela questão eterna, tá? Será que a nossa bolsa de valores está fazendo um novo voo de galinha ou não? Será que agora decola de verdade? Qual que é o grande ponto? Como a gente tem muita injeção de liquidez aqui na América Latina, por ser mercado emergente mais tranquilo com relação a regiões, pensando em geopolítica, a gente também tem o Brasil com uma maior informação e um maior prêmio por investimento, pensando literalmente na diferença entre a inflação e a taxa de juros. Nós somos ainda uma das maiores taxas de juros do mundo, então realmente isso atrai muito investimento pensando em renda fixa, porque é um prêmio, é um dinheiro fácil que o dinheiro estrangeiro consegue extrair aqui do Brasil. E para além disso, tá, a gente está fazendo um grande movimento de alta da bolsa. Ontem atingiu a maior alta dos últimos 2 anos. Esse mês nós estamos tendo um investimento, ou seja, uma injeção de dinheiro estrangeiro de cerca de 12,4 bi, que eu relatei ontem no Morning Call de ontem. Então a gente tem literalmente uma situação benéfica para o Brasil. Mas fica aquela eterna questão, estamos próximos de um topo histórico. O topo histórico na nossa Ibovespa é 131 mil pontos. Ontem a bolsa foi puxada muito pelas ações do Bradesco. E para além disso, será que a gente está fazendo um novo voo de galinha, como sempre costuma acontecer por uma provável queda? Aparentemente, informações internas podem literalmente dizer que sim, não é uma afirmação absoluta. Por quê? Se a gente cai para informações internas e pensa no que está acontecendo com relação ao déficit fiscal, à aprovação de novas taxas, ao arcabouço fiscal que foi aprovado, há também a reforma tributária que está correndo, que aumenta gasto, sempre pensando em mais gasto para mais investimento, que a conta não fecha no futuro, de acordo com economistas que avaliam essa aprovação do arcabouço fiscal, e também como está correndo a informação com relação à reforma tributária. Então tudo isso nos diz que o Brasil realmente não está muito bem encaixado. Então a gente vai ter o desdobramento e saber de fato se estamos num voo de galinha nos próximos dias, semanas e meses. Agora vamos dar sequência falando do PMI americano, e nesse momento a gente cai lá para o calendário econômico para ver que horas vai ser essa notícia que impacta o mercado financeiro, para entender o que vai acontecer. E lógico, essa informação mexe com as apostas com relação à taxa de juros americana. A agenda está mais esvaziada hoje, tendo uma única notícia interessante: o PMI do setor de serviços, que vai acontecer às 11h45. Lembrando, nesse momento eu sempre reforço aqui os horários impactantes e importantes da bolsa. Às 9h30 abre o mercado futuro aqui no Brasil, tá? 9h30. Às 10 horas abre o mercado à vista, quando eu gosto de operar, já tem movimento, já tem análise, já tem injeção de liquidez com relação ao movimento das ações que estão acontecendo às 10 horas da manhã. Às 11h30 era às 10h30, mas por conta do horário de verão americano caiu para as 11h30, às 11h30 abertura da NYSE. Quando a gente tem injeção de liquidez, o mercado americano abre, então a gente tem todo um dinheiro estrangeiro se movimentando aqui na nossa bolsa. E hoje, particularmente às 11h45, nós temos uma notícia impactante que pode sim movimentar a bolsa de acordo com o impacto que ela pode ter com relação à taxa de juros americana, que é a expectativa de todo mundo para esse ano. E vamos entender o que está acontecendo na cotação dos principais bolsas e indicadores do mundo. Começar falando pela Ásia, que fechou praticamente toda em queda, com exceção da Nikkei, da bolsa japonesa, que fechou numa alta de 0,52%. A Europa opera praticamente toda em alta nesse momento, Estados Unidos também praticamente toda em alta. E falando dos principais indicadores, IWZ teve uma leve queda ontem de 0,09%, o barril Brent de petróleo está cotado a 81,48 numa leve alta de 0,54 dólares, minério de ferro numa leve queda de 0,59%, cotado a 130,35, DXY, que é um índice do dólar, numa leve queda de 0,3%, VIX, que é o índice da volatilidade da SP500, conhecido como índice do medo, numa alta de 1,56%.
0,36% e a criptomoeda Bitcoin cotada a 37.649 dólares, querendo chegar ali aos 40 mil dólares. Lembrando que eu falo desde quando eu comecei aqui a postar para vocês essa série de vídeos do Bom Dia Day Trader analisando o mercado, estamos num ano de halving, provavelmente em anos de halving a gente tem grandes altas nas criptomoedas, principalmente na Bitcoin. Então vamos ficar atento. Existe sim um alvo que eu já comentei em vídeos anteriores, então vai lá, dá uma olhada, ouve e vê quais são esses alvos que eu citei na criptomoeda Bitcoin. E para você que me vê pelo Instagram, vou desejar para você um grande abraço. Se você quiser ver a análise do índice futuro e dólar futuro para entender o que está acontecendo no mercado, se preparar melhor, corre para o YouTube. Caso não, desejo um forte abraço e como eu sempre digo aqui para vocês, bora pro game, pessoal! Agora, galera do YouTube, vamos dar sequência aqui e vamos direto para a análise do mercado, começar pelo índice futuro que eu deixei plotado na tela, literalmente, praticamente o movimento de todo o mês de novembro, que foi uma maravilha, apesar de dentro do meu campo de visão ter sido extremamente pressionado, o mercado só subiu, olha só, eu não consegui aproveitar esse mês, não foi um bom mês operacional para mim no day trade, dado a minha visão com relação à pressão do mercado, ele deu algumas pancadas, fato de alta, e agora a gente está literalmente num platô. Ontem eu citei para vocês, e para quem não viu o vídeo ontem, eu vou repetir hoje, tá? Estamos numa região de resistência, próximo de uma máxima, da máxima histórica, cotada a 127.480 pontos o índice futuro. Lembrando que existe uma diferença para o índice Bovespa, mas quando o futuro está nessa pontuação, o Bovespa está muito próximo disso e a máxima histórica é de 131 mil pontos. Vamos dar uma olhada e vamos afastar um pouco esse gráfico, olhando a visão semanal. Eu nunca olho a visão semanal aqui, mas ontem eu olhei porque eu tracei aqui um ponto interessante no movimento semanal do preço. É importante a gente reforçar isso. Semanal, trabalha abaixo sim da média móvel de 200 períodos. Semanal, a gente tem aqui uma região que é considerada assim uma região de resistência, que teve 2 toques e agora a gente está no 3º toque, tá? Semanal, a gente tem uma queda aqui de volume financeiro em toda essa alta, interessante, a gente está tendo uma alta, a gente está tendo mais injeção de liquidez, mas de acordo com o volume financeiro de movimento, a gente está com um volume mais fraco, volume mais distante da média móvel de 20 períodos. Semanal, a gente está aqui próximo também da linha de 70% em NFR, tudo isso para determinar que a gente está numa região que pode ser uma região de estresse, pensando no nosso movimento da Bolsa de Valores próximo a topos históricos. Então a gente fica mais atento, acompanhando o comportamento do preço. É possível sim a gente fazer máxima histórica? É, mas a gente tem que ir com mais cautela, tá? Agora vamos cair para o diário, vamos voltar aqui para o diário para entender o que está acontecendo e a gente aproxima mais o gráfico nesse momento para entender o movimento do preço, tá? E olhando aqui o gráfico, no diário a gente tem sim um distanciamento da média móvel de nova exponencial, só agora um distanciamento menor, olha só, ele caiu para 1.217 pontos. Por que isso? Porque o mercado começou a andar de lado, bem naquela região que eu citei para vocês, que era uma região sim de resistência, tá? O mercado está um pouco mais de lado. Existe também uma distância, tá, para a média móvel de 20 períodos aritmética de mais ou menos uns 5.398 pontos. Então, a gente está com uma distância realmente forte para a média móvel de 20 períodos aritmética, a gente está com uma distância consideravelmente pequena para a média móvel de nova exponencial. O mercado está numa região de suporte que pode começar a andar um pouco mais lateral, que é o que está acontecendo, e apesar de ter visto aquela máxima no movimento do preço de ontem, tá? Ontem a gente fechou com uma máxima, notem que o mercado fez um movimento mais curto, mais mascado, não com tantas oportunidades. Se a gente pegar aqui da abertura do mercado, que foi mais ou menos aqui nessa região, até o fechamento nós andamos 1.142 pontos, lembrando que a média de movimento do preço é em torno de 1.700 pontos no índice futuro. Hoje o que podemos ver? Podemos ver praticamente um movimento muito parecido com o de ontem, só que tem um ponto de atenção que a gente tem que ficar literalmente mais ligado, tá? O mercado está com espaço para subir? Se a gente olhar aqui o IFR na parte inferior da tela, sim, está. Ele está acima da linha dos 50%, abaixo da linha dos 70%, então o IFR fala para a gente que sim, temos espaço para subir. O volume financeiro foi bem baixo ontem por conta do fechamento americano. Hoje, por conta do feriado americano. Hoje, a gente vai ter a reabertura do mercado americano, reinjeção de liquidez aqui, com uma notícia impactante, podendo dar liquidez para o mercado, tendo espaço dentro dos 60 minutos, de repente, para furar essa região, tá? Então, eu entendo hoje que é possível, sim, ver um movimento de alta. Esse movimento de alta vai depender muito do que vai acontecer com relação à injeção de liquidez aqui no nosso mercado. Mas estamos com a bolsa esticada e, dentro da minha visão gráfica, da minha leitura, vamos andar aqui um pouco mais lateral e talvez uma leve queda para fazer um movimento de repique de pullback, porque o mercado esticou demais. Então, de novo, tá? Entrar na compra
principalmente o que está acontecendo nesse mês, para mim é um pouco complicado. Vamos dar uma olhada no dólar para ver se o dólar nos diz alguma coisa um pouco mais concreta, lembrando que sempre corre em correlação negativa. E o dólar está bem lateral esse mês, não entregando um movimento muito forte. Vamos começar aqui olhando o movimento do preço, tá? Deixa eu pegar aqui a ferramenta triângulo que está fugindo de mim. Olha só, a gente tem um gap lá atrás, aberto, que não foi fechado. Eu sempre cito que gaps são fechados nos mesmos contratos. Semana que vem é a última semana desse contrato, ele vai se encerrar. A gente tem aqui um movimento de alta e uma média móvel de 200 períodos no meio do caminho, tá? A gente tem o IFR trabalhando acima da linha de 50%, porém abaixo da linha de 70%, assim como no índice. E dólar e índice não andam em correlação positiva, ou seja, os dois não andam para o mesmo lado. A gente está vendo aqui, por exemplo, ó, o dólar andando praticamente o mês todo lateral, ele não tem um movimento muito direcional, a gente vê o índice para cima. Então, se o índice fizer um pullback um pouco mais consideravelmente forte, a gente pode ver sim um dólar fazendo um movimento de alta e vindo fechar esse gap, compondo aqui toda a informação com relação à correlação negativa do dólar. Então, a gente vê que dentro dessa nossa visão é possível sim, novamente reforço, ver esse tipo de movimento, mas a gente fica mais atento, mais tranquilo, o mercado não está com uma leitura tão fácil, ele está um pouco mais complexo, exige mais atenção, principalmente por ser sexta-feira, a gente fica um pouco mais atento com relação ao movimento do preço. E aí, como eu sempre falo para vocês aqui, desejo a todos um ótimo dia operacional, que todos tenham gain, que tenham lucro no bolso. Cuidado e cautela, porque hoje é sexta-feira trader, então não vamos com tudo para o mercado financeiro, vamos um pouco mais atento, e como eu sempre falo no final dos vídeos aqui, pessoal, bora pro gain!